Permitam-me, portanto, antes de dar a palavra ao Sr. Professor Barreto Menezes Cordeiro, que lhe diga umas palavras singelas sobre o seu percurso académico e profissional, para melhor dar a conhecer àqueles que, sendo fora da academia, podem não o conhecer ainda tão bem quanto ele merece pelas qualidades pessoais e profissionais que detém. O Sr. Professor Barreto Menezes Cordeiro é licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 2008. Fez o seu mestrado LLM no King's College de Londres no ano seguinte e é doutor pela Faculdade de Direito também da Universidade de Lisboa desde 2014. Professor associado na mesma universidade, e na mesma faculdade, tem lecionado nas áreas de Direito Civil, Direito Bancário, Direito dos Valores Mobiliários, Direito Comparado e Direito das Sociedades Comerciais e da Universidade Europeia, desde 2005, aqui na área do Direito Civil. Tem mais de 40 obras publicadas, incluindo da simulação no Direito Civil e do Trust também no Direito Civil, além do Manual de Direito dos Valores Mobiliários e do Direito Inglês dos Contratos, volume 1º. É fundador e membro do corpo editorial da Revista de Direito Civil e membro do corpo editorial da Revista de Direito das Sociedades. Vice-presidente do Instituto de Direito do Consumo e também vice-presidente do Instituto de Direito Brasileiro. É, além disso, árbitro e jurisconsulto. É, pois, este professor associado da Faculdade de Direito de Lisboa e nosso orador nesta sessão, a quem tenho o gosto de dar a palavra para nos falar sobre o preenchimento de conceitos indeterminados no direito europeu derivado, os exemplos da DMIF2 e do RGPD. Quero ter a bondade, Sr. Professor. Conceitos indeterminados não estão tanto relacionadas com a tipologias de conceitos indeterminados, etc., etc., é mais para vos expor primeiro o meu pensamento, não é? O meu pensamento de como é que eu preencho conceitos indeterminados, não é? De forma naturalmente muito sucinta. Porquê? Porque quando um jurista português, quer seja civilista, publicista ou quer que seja, vai interpretar direito europeu, já está formatado pelo seu direito pátrio, não é? E, portanto, como é que nós pensamos enquanto ponto de partida é fundamental para perceber as dificuldades que sentimos depois a interpretar e a preencher conceitos indeterminados no âmbito do direito europeu. Bem, o primeiro é que os conceitos indeterminados estão sujeitos às regras interpretativas vigentes, não é? As regras interpretativas vigentes em Portugal, ou seja, o artigo 9º do Código Civil, e aos cânones interpretativos desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, não é? Portanto, os conceitos indeterminados estão sujeitos a estes dois princípios, não é? Regem-se pelo artigo 9º, se for direito português, e regem-se pelos cânones interpretativos desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. E estão também, embora nesses casos as fragilidades e as críticas sejam de ordem diversa, sujeitos à racionalidade de qualquer discurso dogmático, não é? Regras de lógica, etc., etc. Mas tem uma particularidade, é que os conceitos indeterminados, ou melhor, estes dois conjuntos de regras, regras jurídicas e regras lógicas, fornecem-nos elementos insuficientes para produzir uma delimitação efetiva da discricionariedade que é atribuída ao intérprete aplicador, não é? Nós podemos tentar aplicar apenas o artigo 9º e as regras lógicas, as regras de uma argumentação lógica para tentar preencher o conceito de boa-fé, e é impossível. Pronto, é impossível, o mesmo se verifica em todos os ramos jurídicos. Portanto, a dúvida está, nós conseguimos algo, mas o que é que fazemos depois? Existem critérios que possam facilitar este exercício de preenchimento quando estamos no campo puramente discricionário? E a resposta é, não há um modelo único que possa ser aplicado a todos os conceitos indeterminados. É impossível. Volto a repetir, não estou a dizer artigo 9º e critérios lógicos. Estou a dizer utilizados estes dois conjuntos de regras, o que é que nos fica? E não há um modelo único, e basta pensar nos três conceitos clássicos do direito civil que funcionam como válvulas de escape do sistema, não é? A boa-fé, a ordem pública e os bons costumes, para percebermos que a forma como eles são preenchidos não são comuns.
E reparem, depois eles tendem naturalmente a assumir preenchimentos diferentes consoante o ramo jurídico que estão. O conceito de boa-fé é diferente no âmbito do direito administrativo e no âmbito do direito civil. Isto é um problema? Não, não é um problema. É assim que é a nossa ciência jurídica. Nós temos é de reconhecer que ela é assim, não é? É o primeiro passo que deve ser realizado. Muito rapidamente, bons costumes. Qual é que é o preenchimento clássico? Moral, social, familiar e sexual dominante. Como é que eu sei isto? Bem, porque sei ler, não é? Porque sei ler, vou ver o que é que diziam os romanos, vou dizer o que é que diziam os canonistas e por aí afora. É possível chegar a este preenchimento de bons costumes através do artigo 9º? Não, não é possível. É possível chegar a este preenchimento através de simples lógica argumentativa? Não, não é possível. E reparem, os bons costumes é uma autêntica válvula de escape da moral. Como neste momento as sociedades ocidentais, nas sociedades ocidentais não há moral, são sociedades amorais, não é imorais, é amorais, o resultado prático é que os nossos tribunais tendem a preencher o conceito de bons costumes através de uma dimensão patrimonial. E como no artigo 280 do Código Civil diz lá que os negócios são nulos se violarem a ordem pública ou os bons costumes e não aparece a boa-fé, os nossos tribunais preenchem o conceito de bons costumes recorrendo a muitos elementos que classicamente são da boa-fé. Ordem pública. Normas e princípios injuntivos. Normas e princípios que não podem ser afastados pelas partes. Claro que depois, saber o que é injuntivo e o que não é, mais uma vez, aqueles dois conjuntos de regras. Agora, como é que o conceito de ordem pública chegou a este preenchimento? Normas e princípios injuntivos. Está nos trabalhos preparatórios? Talvez, mas não vem daí, não é? O preenchimento da ordem pública não vem do Código Civil, não vem da Constituição. Finalmente a boa-fé, é? Mas vamos admitir que aqui os bons costumes está muito associado à moral, a ordem pública tem uma dimensão mais objetiva, apesar de depois é necessário verificar quais é que são as normas e os princípios injuntivos, mas reparem que o critério de preenchimento e de aplicação já é diferente, e depois temos a boa-fé, não é? A boa-fé enquanto espírito do sistema, e que no direito português a boa-fé tem proporções que não tem na Alemanha, que não tem no Brasil, eu não vou dizer que não tem em mais lado nenhum, mas tem proporções absolutamente astronómicas. Não é? Basta pensar na culpa em contraendo que na Alemanha se autonomizou, não é? No direito português não é? Continua a estar lá sempre presente a boa-fé. Então como é que nós preenchemos a boa-fé? É? Como é que conseguimos preencher, qual é que foi o método para preencher a boa-fé e como é que nós, juristas, tentamos preencher a boa-fé atualmente? É através da leitura de milhares de acordos. É? O Ehring dizia que a nossa ciência jurídica é uma ciência há 2 milénios em constante evolução. E a boa-fé é isso. Não é? Então como é que eu vou preencher a boa-fé? Bem, através de uma análise casuística e o processo que tem sido desenvolvido para tentar concretizar a boa-fé é curiosamente através de uma circunscrição linguística. Eu aqui não consigo, estava a ver se conseguia através do bate-papo, não dá para fazer desenhos, não é? Mas é fácil, não é? Nós temos um primeiro círculo em que temos a boa-fé, depois lá dentro vamos imaginar, temos o venire contra factum próprio, não é? Depois dentro do venire contra factum próprio temos a suppressio e temos as inalegabilidades formais. O avanço da boa-fé tem sido feito sempre através de circunscrições linguísticas. Bom, daí a ligação clássica entre o Ehring e a culpa em contraendo, mas foi porquê? Porque lhe deu um nome, não é? Portanto, esta ideia de dar um nome é fundamental. Não é? Agora, isto é uma evolução lenta, uma evolução que, regra geral, não tem rupturas, mesmo em sistemas jurídicos como o nosso, o português, em que parece que há grandes rupturas, o preenchimento de conceitos indeterminados não tem grandes rupturas. É uma parte, estes conceitos indeterminados são preenchidos, em certa medida, alheias aos sistemas em que se reportam, mas ao mesmo tempo dependentes da realidade concreta. E o exemplo paradigmático é o preenchimento da boa-fé em Portugal e no Brasil, em que parte daquilo que em Portugal nós imputamos à boa-fé, no Brasil é imputada à dignidade da pessoa humana. Porquê? Bem, há uma série de elementos que são possíveis de identificar e outros são mero acaso, ninguém sabe. Não é? Ninguém sabe. E, portanto, a dogmática civil é uma dogmática histórica, porque no exercício, no preenchimento destes conceitos indeterminados, pelo menos na escola histórica do direito civil fundada pela tese de doutoramento do professor Menezes Cordeiro,
Procede uma análise histórica das suas raízes, passando pelas várias fases marcantes. É suficiente? Não, não é suficiente, não é? Não é suficiente, mas é esse o propósito desta análise histórica, é utilizar os tribunais e a doutrina como tubos de ensaio. Depois a dogmática civil é uma dogmática cultural. E porquê? Porque atenta às especificidades próprias do regime a que se reporta. É o exemplo de porque é que a boa-fé tem este preenchimento em Portugal e não tem exatamente o mesmo preenchimento no Brasil, sendo que as influências da Alemanha e italiana são a mesma, são especificidades próprias dos regimes jurídicos. A dogmática civil é comparatística, não é? E a dogmática civil portuguesa é classicamente comparatística porque leva aqui a uma promoção de uma análise com outros sistemas jurídicos. E finalmente é aberta, porque não é puramente normativa. A dogmática civil, eu não vou dizer como é que são as outras, não é? Porque já esta tem dificuldades em dominar, não é? Mas a dogmática civil é aberta porque não é puramente normativa. O exemplo dos bons costumes é paradigmático, mas a primazia da materialidade subjacente também é paradigmático, não é? O caso paradigmático da primazia da materialidade subjacente, o pai que viola a filha e que maltrata a filha a vida inteira e a filha suicida-se aos 20 anos. E o tribunal chega à conclusão que o pai não pode ser o herdeiro porque isso viola a boa-fé e o princípio da primazia da materialidade subjacente. Não é normativo. A boa-fé, eu bem sei que isto vai ao encontro do que diz o professor João Pedro Marchante, mas a verdade é que a boa-fé faz vezes de justiça. Não é? Agora isto chega. É evidentemente que isto não chega, não é? Depois disto tudo dizemos que o nosso direito é uma ciência jurídica, bem, isto não chega, não é? Mas eu lamento, mas realisticamente eu não consigo ir mais longe, não é? O preenchimento de conceitos indeterminados, sem reconhecer que não há um modelo passível de ser aplicado a todas as situações e que há aqui uma grande carga de subjetividade e de discricionariedade atribuída aos nossos juízes, eu não consigo ir mais longe. Pronto. Bem, então este é o meu pensamento. Foi com base neste pensamento que então foi introduzido no direito europeu derivado. Eu trago aqui alguns apontamentos, um PowerPoint para ajudar, mas são assim umas coisas muito simples. Ora bem, então vamos lá aos elementos interpretativos do Tribunal de Justiça da União Europeia. A letra é o ponto de partida de qualquer interpretação. Eu, a primeira vez que fui confrontado com as dificuldades que o Tribunal de Justiça da União Europeia é confrontado foi quando estava a fazer a minha tese de doutoramento e ao estudar o regime jurídico do trust no Quebec. Bem, tínhamos um Código Civil versão francesa e versão inglesa, ambos fazem fé, só que a natureza jurídica da fidúcia variava consoante eu lesse a versão inglesa ou a versão francesa, não é? Naturalmente que no Quebec davam prevalência à versão francesa, mas quando chegava ao Supremo Tribunal do Estado do Canadá já davam prevalência à versão inglesa. Ora, no caso do Tribunal de Justiça da União Europeia nós temos 24 versões do RGPD, por exemplo. Com base nisso, todas elas fazem fé, não é? Com base nisso, o Tribunal de Justiça da União Europeia tende a dizer o quê? Que tende a atribuir igual relevância a todas elas. Não pode, ele diz o próprio Tribunal, basear a sua interpretação somente numa das versões do diploma. Mesmo, reconhece o Tribunal, quando eu sei que a maior parte das negociações são realizadas em inglês. Só os franceses é que insistem em falar em francês, pois ninguém percebe nada do que eles dizem, não é? Mas as negociações são todas em inglês, os trabalhos preparatórios são todos em inglês, mas o Tribunal de Justiça da União Europeia diz: eu não posso dar prevalência à versão inglesa, não é? Todas elas fazem fé. Com base nisso, a conclusão do Tribunal de Justiça da União Europeia é óbvio, é que eu tenho de dar mais importância ao elemento teleológico e menos à letra da lei. Agora, e como é que ele chega ao elemento teleológico? Bem, o Tribunal diz que assume uma concepção objetivista, que desconsidera os elementos históricos, caso paradigmático dos trabalhos preparatórios. Também as posições assumidas ao longo do processo de negociação, pela Comissão, pelo Parlamento, pelo Conselho, pelos Estados-membros, não podem ser consideradas. E, portanto, na busca do elemento teleológico, nós não sabemos como é que o Tribunal de Justiça da União Europeia chega lá. Não é? Ele vem-nos dizer o quê? Bem, eu privilegio uma interpretação sistemática que atente ao direito europeu enquanto todo, ao contexto em que o preceito surge, e depois algo muito importante, até muito importante nos últimos dias, e à consequência da minha interpretação. Qual é a consequência prática da minha interpretação?
Isto não nos diz grande coisa, não é? Isto é teoria e é muito pouca teoria. A prática mostra-nos que a interpretação que é realizada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia é muito, muito, muito frágil. Nós temos um estudo muito relevante, feito a tese de doutoramento do professor Miguel Sousa Ferro, sobre o conceito de mercado relevante para efeitos de direito à concorrência, faz um levantamento, ele diz, não os contamos, ele diz, o professor Miguel Sousa Ferro faz um levantamento, uma análise de 800 acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, onde são feitas referências ao conceito de mercado relevante. E ele chega à conclusão que não é possível encontrar ali uma metodologia própria. Aquilo que o Tribunal de Justiça acha, que ele próprio diz, muitas vezes não bate certo, e portanto é muito difícil encontrar critérios claros. Nós temos estes elementos gerais, não é? O elemento teleológico, uma interpretação sistemática, atender às consequências efetivas da interpretação, mas é pouco, não é? É muito pouco. E depois temos os considerandos. Os considerandos, que a maior parte das vezes, a maior parte dos juristas, e eu incluo nesta maioria, quando não sabe como há de interpretar um preceito de um regulamento ou de uma diretiva, o que é que faz? Vai ver o que é que diz o considerando correspondente. O que é que diz o Tribunal de Justiça sobre os considerandos? Os considerandos não são lei. Ponto. Todavia, diz assim, eu vou citar esta parte, não têm um valor jurídico obrigatório e não podem ser invocados nem para derrogar as próprias disposições do ato em causa, nem para interpretar estas disposições em sentido contrário à sua redação. Só que depois vem acrescentar uma palavrinha que eu saltei, que é em sentido manifestamente contrário à sua redação. Já está. É o causa instalado outra vez, não é? Quando se utiliza a expressão manifestamente, bem, então sabemos lá nós o que é manifestamente contrário à sua redação. Não é? O que é a primeira conclusão a retirar daqui? É que nós, neste momento, somos um país com 2 sistemas jurídicos. Consoante se aplique direito português de origem portuguesa ou direito português de origem europeia, as regras metodológicas são diferentes. No caso do RGPD é paradigmático. Nós não podemos aplicar o artigo 9º para interpretar o RGPD. Nós temos de recorrer aos cânones interpretativos desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Qual é o problema? Isto não é estudado nas universidades. Na cadeira de Direito da União Europeia, na minha altura era assim, os meus alunos confirmam que é assim, estuda-se efetivamente a matéria do primado, o princípio da subsidiariedade, a interpretação conforme as diretivas, mas não se estuda a interpretação de regulamentos. Não é? A matéria de interpretação de regulamentos, como a interpretação conforme as diretivas, o primado e o princípio da subsidiariedade neste momento são, na minha modesta opinião, é matéria de introdução ao estudo do direito. Não é? Porque logo na cadeira de Teoria Geral de Direito Civil, quando estudamos a matéria do comércio eletrónico e que tem origem europeia, os alunos têm de saber. Não é? Portanto, nós vivemos num sistema, é um país com 2 sistemas jurídicos. E a linguagem muda. Não é? Neste momento, por exemplo, no âmbito dos valores mobiliários, matéria que eu trabalho com alguma proximidade, temos o conceito de oferta pública do Código dos Valores Mobiliários e o conceito de oferta pública do Regulamento dos Prospectos. São os 2 de direito europeu, as definições são diferentes e são interpretadas de formas diferentes. Vamos dar aqui um exemplo muito engraçado dos considerandos. O artigo 3º, número 2 do RGPD, e para verem como esta matéria dos regulamentos, dos considerandos, causa tantos problemas. O artigo 3º, número 2, a linha B do RGPD, diz-nos o seguinte: o RGPD aplica-se a tratamentos realizados por entidades não localizadas no espaço da União, quando visem controlar o comportamento de titulares de dados que estejam no espaço da União. Por exemplo, temos um brasileiro que vai para o Japão, faz escala em Frankfurt acede a um computador e a sua, enquanto está a navegar na internet, está a ser controlado por uma empresa chinesa. Não é? Imaginem aquele site é de uma empresa chinesa. Pronto. O que é que diz um considerando? É o 20º qualquer coisa, mas não é relevante. Diz assim, a fim de determinar se uma atividade de tratamento pode ser controle de comportamento, os titulares de dados deverá determinar se essas pessoas são seguidas na internet. Este considerando diz, deverá determinar se essas pessoas são seguidas na internet. O que é que diz a doutrina alemã em peso? O RGPD apenas se aplica nestas situações quando o controlo seja realizado
através de pessoas que são seguidas na internet. Já não se aplica se tivermos, por exemplo, um satélite em cima de nós e esse satélite tiver a recolher informação nossa. Só que isto não resulta do artigo 3º, número 2, a linha B. Diz apenas controlar. E o considerando explica como é que esse controle deve ser interpretado. Isto contraria manifestamente a letra da lei? Ninguém sabe. Não é? Ninguém faz a mais pequena ideia. Este artigo 3º se deve seguir-se este considerando ou não. E isto ocorre no RGPD, mas ocorre em todos os regulamentos. Não é? Portanto, o peso dos considerandos levanta enormes problemas. Vamos agora ver a complicação da interpretação de duas situações concretas. No fundo, a coisa ainda tinha ficado, o peso tinha ficado com aquela... Eu acho que eu estou a ouvir outra pessoa. Tinha dito para se falar com a Raquel Rei, não era? Portanto, tinha proposto isso. Senhora professora Paula Vaz Freire, estamos a ouvir. Como isso não se concretizou. Dizer que em alternativa talvez eu esperar mais um bocadinho. Ok, então pronto. Eu creio que há a opção mute all para... É capaz de ser. Não é? Nós tínhamos chegado à conclusão. Não. O Barreto teria em junho, para aí, teria... Só um segundo. Há de facto um som de fundo, mas não sei de onde é que é proveniente. É da professora Paula Vaz Freire. Estão desligados. O órgão que é nosso, ou Prata Rock, que também é muito aborrecido. Eu estou a falar para o gabinete, tentando que há... Mas na próxima parece uma conversa... Já está desligado. Já ativei o mudo. Eu já ativei o mudo da professora, portanto já desliguei o micro, está bem? Muito obrigado. Então temos então, vamos analisar duas questões, o Código dos Valores Mobiliários e a DMIF2 e depois o RGPD e a Lei de Execução. Portanto, as dificuldades interpretativas, não é aquilo que um prático, não sou provavelmente um prático, não é? Mas o que é aquilo um prático sente quando está a interpretar estas matérias. Primeiro, o Código dos Valores Mobiliários é à partida interpretado à luz do artigo 9º. Depois, os preceitos que são transpostos, aqueles que respeitam a transposições da DMIF2, eles têm de ser interpretados à luz da própria DMIF2. E há vários preceitos do Código dos Valores Mobiliários, não é, que contrariam a DMIF2, mesmo passado estes anos todos. Não é? Portanto, e aqui temos socorrentes do Tribunal de Justiça da União Europeia. Depois, a densificação da DMIF2 é realizada através de regulamentos delegados. Portanto, aqui temos um primeiro diploma que tem de ser transposto para a ordem jurídica interna e que diz, por exemplo, assim, os intermediários financeiros têm de atuar no melhor interesse dos clientes. O Estado português faz essa transposição e coloca o intermediário financeiro tem de atuar no melhor interesse do cliente, mas depois o que é isso de atuar no melhor interesse do cliente? Já temos um regulamento delegado e esse regulamento delegado é interpretado à luz dos cânones interpretativos do Tribunal de Justiça da União Europeia. Para complicar, temos ainda regulamentos da CMVM, que têm uma interpretação também diferente, não é? E depois temos as guidelines da ESMA, que é soft law. Para cada artigo do Código dos Valores Mobiliários, a primeira parte, que é mapear tudo o que é aplicável, já é complicado. Não é? Então, para os nossos juízes que têm de aplicar esta matéria e a seguir outra qualquer, ainda se torna mais complicado. Não é? Só o mapeamento do direito aplicável em Portugal, neste momento, é um quebra-cabeças. Não é? E depois, a propósito de cada diploma, eu tenho de aplicar regras interpretativas diferentes. Este é o primeiro modelo, não é? um primeiro modelo, que é o modelo atual, não é? Há uma diretiva transposta, mas essa transposição nacional é completada por regulamentos europeus, regulamentos delegados. O segundo exemplo é do RGPD. Portanto, RGPD não passa pelo Parlamento Nacional, é aprovado em Bruxelas, como é que ele é interpretado à luz dos cânones interpretativos desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas o que é que aconteceu? Para o RGPD ser aprovado, os Estados-membros fizeram depender a aprovação do RGPD da inclusão de cláusulas abertas.
O que é isto? São normas que atribuem competências legislativas aos Estados-membros. Variando a forma de fazer uma contagem, temos pelo menos 70 cláusulas abertas. Essas cláusulas abertas deram depois à Lei de Execução 58 de 2019, que é interpretada como, à luz do artigo 9º, mas considerando o que diz o Tribunal de Justiça da União Europeia e considerando o princípio do primado e da subsidiariedade, os princípios do primado e da subsidiariedade. No caso do RGPD e da Lei de Execução tivemos uma situação muito caricata, que foi, quando a lei estava a ser feita e veio para ficar para fora um projeto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados veio dizer o seguinte: vocês tomem atenção que esta lei viola o RGPD. Portanto, vocês estão a violar as cláusulas abertas. O legislador português não fez caso nenhum, como é óbvio. E quando depois o diploma saiu na sua versão definitiva, a Comissão Nacional de Proteção de Dados veio, através de uma deliberação, dizer o seguinte: eu não vou aplicar este conjunto de artigos da Lei de Execução. Porquê? Porque violam o Regulamento Geral de Proteção de Dados e o princípio do primado. Isto é um caos total. Não é? Do ponto de vista interpretativo, eu sinto-me perdido. Não, ok, já consigo fazer uma apresentação teórica, não é já qualquer coisa, mas do ponto de vista depois prático, o jurista sente-se perdido. Não é? E ainda não chegámos ao preenchimento de conceitos indeterminados. Não é? Estamos apenas a mapear a lei, a saber o que é que interpretamos a propósito de cada diploma que temos de aplicar. Vamos agora tentar preencher dois conceitos indeterminados. Eu estava na dúvida de quais é que deveria escolher e tentei escolher dois em que o modelo é distinto para demonstrar precisamente aquilo que disse inicialmente, que não me parece que seja possível ter um modelo único para a interpretação de conceitos indeterminados. Vamos então ao conceito de dever de adequação. O dever de adequação diz, em termos sucintos, o seguinte: o intermediário financeiro, para simplificar, o nosso gestor de conta, quando aconselha um cliente a adquirir um produto financeiro, deve, primeiro, recolher informação sobre esse cliente para traçar o seu perfil. Depois, trabalhar essa informação. E, finalmente, com base neste trabalho, apresentar ao cliente qual é que é aquele produto que se adequa mais ao seu perfil. Numa versão civilística clássica, nós teríamos qualquer coisa assim. O intermediário financeiro deve recolher toda a informação que seja necessária para traçar o perfil do seu cliente e depois aconselhar-lhe a compra do produto que mais se adequa a esse perfil. Não é? E depois, durante centenas ou milhares de acórdãos, nós estaríamos a discutir, a aperfeiçoar esta matéria. Não é? Como é que isto acontece em concreto no dever de adequação? Temos um princípio geral, que é fruto da transposição da DMIF 2, no artigo 314 do Código de Valores Mobiliários, artigo 9 do Código Civil, mais a interpretação conforme. Depois, temos o Regulamento Delegado 2017-565, que, a propósito dos vários serviços de intermediação financeira, quer seja a gestão de carteiras, a execução de ordens ou o aconselhamento financeiro, vai concretizar que informação é que o intermediário financeiro tem de pedir. E depois, finalmente, temos umas guidelines da ESMA, que é o equivalente à CMVM europeia, que é soft law, que vem ainda concretizar mais. Portanto, do ponto de vista de direito europeu, essencialmente no âmbito da banca, bolsa e seguros, este parece que tem sido o caminho para clarificar o preenchimento de conceitos indeterminados. Temos um princípio geral, que é transposto para a ordem jurídica interna. Temos depois regulamentos delegados que densificam esse conceito indeterminado e depois temos guidelines que vêm, quase algumas delas apresentando exemplos, não é? Para facilitar o tribunal de como preencher isto. Mas o conceito indeterminado é quase tudo, não é? Quase tudo é um conceito indeterminado. Portanto, para alguns conceitos indeterminados principais nós temos este processo, para os outros nós não temos. E este é um desenvolvimento de direito europeu derivado muito sofisticado. Não é? Em muitos outros ramos jurídicos de direito europeu derivado nós não temos este nível de sofisticação. Segundo modelo, eventualmente, de preenchimento de conceitos indeterminados, que é o consentimento. Não é? Os meus dados pessoais podem ser tratados nos termos do artigo 6º do RGPD se eu tiver uma causa de licitude para o seu tratamento. E a primeira causa de tratamento é o consentimento.
Então, como é que nós vamos saber quando é que é um consentimento válido? Como é que se procede? Temos uma definição, a maior parte dos diplomas europeus, o seu artigo 4º é definições, não é? O artigo 1º é objeto e objetivos, a seguir âmbito de aplicação material, artigo 3º âmbito de aplicação territorial, artigo 4º definições. Não é? Temos um conjunto de definições. E o legislador define então o conceito, não é? O conceito de consentimento. Que aparece consentimento, tal. Porquê é que eu tenho aqui estas versões? Porque é outro aspecto do direito europeu que nós não estamos habituados, que é as versões não são coincidentes e têm gralhas. Só que todas fazem fé. O caso do consentimento é manifestamente relevante para isto porquê? Porque a expressão explícita que consta da versão portuguesa não consta em mais nenhuma outra versão. Os trabalhos preparatórios do RGPD demonstram, essencialmente por pedido ou por manifestação da Alemanha, que devia ser retirada a expressão explícita, porque a expressão explícita no direito alemão podia eventualmente ser interpretada como formal. E de forma a evitar essa interpretação, retira-se explícita. E retirou-se explícita de todo o lado. Mas os portugueses deixaram. E recentemente, mais de quase 3 anos envolvidos sobre a entrada em vigor do RGPD, é que foi ratificado. Só os portugueses é que achavam que o consentimento tinha de ser explícito, eram os únicos na Europa inteira. Agora, como é que resolvemos casos deste tipo, atendendo a que todos os diplomas, todas as versões fazem fé? Temos então a definição no artigo 4º, número 11. Temos depois um regime jurídico, e nesse regime jurídico, neste caso está no artigo 7º, tenta concretizar mais um bocadinho o que é isso, e depois temos os considerandos que vêm tentar densificar. O consentimento deve ser livre, e os considerandos dizem, bem, aqui a liberdade deve ser entendida como não pode haver coação, mas também não pode haver influência indevida, etc. Em relação ao consentimento, eu deixo-vos apenas uma última nota sobre a dificuldade de preencher conceitos indeterminados, à luz do direito europeu, que é a seguinte: quando o Tribunal de Justiça da União Europeia é confrontado com uma situação em que, recorrendo à definição, ao regime e aos considerandos, não consegue preencher conceitos indeterminados, o que é que faz? Primeira hipótese: recorre aos sistemas jurídicos nacionais, nomeadamente aos sistemas jurídicos dominantes. O Tribunal de Justiça da União Europeia diz que não pode fazer isso. Segunda hipótese: o Tribunal de Justiça da União Europeia, à luz dos tratados e à luz de uma introdução sistemática do direito europeu, vai então preenchê-los. O RGPD tem o princípio da lealdade. E para esse princípio da lealdade, o Tribunal de Justiça da União Europeia diz que não pode recorrer aos desenvolvimentos internos do princípio da lealdade. Portanto, vai recomeçar do zero. E o que nós vamos ter então é 2 direitos distintos, que ou é o direito nacional que eventualmente venha a ser influenciado pelo direito europeu, ou então são 2 direitos distintos, com definições distintas, conceitos indeterminados distintos, modos metodológicos e de preenchimentos distintos também. E, portanto, o preenchimento de conceitos indeterminados, se já é um exercício em que o intérprete aplicador tem uma margem de discricionariedade muito grande, no caso do Tribunal de Justiça da União Europeia ainda tem mais. E falta-lhe aquilo que nós temos em todos os ramos jurídicos, mas apenas para referir o civil, no civil, que são séculos e séculos de história, que permitem aproveitar uma série de desenvolvimentos jurisprudenciais e dogmáticos que não existem no direito europeu. Não é? Portanto, nós estamos a recomeçar praticamente do zero no âmbito do direito europeu. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção e espero não vos ter amassado muito. Sr. Professor, ouvi-o com muita atenção, presumo que o mesmo terá acontecido por todos os nossos participantes presentes. Foi um gosto ouvir a sua lição
Depois até tenho uma questão para colocar, depois do momento das questões, porque essa é uma área também a área em que a jurisprudência dos tribunais internacionais, incluindo aqui como Tribunal Internacional também o Tribunal Europeu, o Tribunal Europeu, o Tribunal de Luxemburgo, depois também temos o Tribunal Europeu de Estrasburgo, e a forma como do uso de todos destes métodos de interpretação e da forma como eles trabalham. Mas esse é para o momento posterior.